avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tenho um senso crítico, que tô vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja, e que faz muito mais sentido nós estarmos, nós no caso, eu e todas as eus aqui dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade, e que pregue o amor, que pra mim religião é isso, Deus pra mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos, talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Ela vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, eu não sou, a pessoa tá falando de dados do IBGE, né? Ai, porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria, então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não E caguei pra vocês. Porque eu tenho... A gente viu aí o discurso da nossa amiga Luana Piovani e, de fato, ela diz aquilo que muita gente já falou, que ama Jesus, ama os ensinamentos de Jesus porque Deus é amor, mas não gosta da galera que segue Jesus porque eles são muito radicais. E, na verdade, o verdadeiro evangelho fala de renúncia, fala de seguirmos a vontade de Deus e não a nossa. E muitas vezes a vontade de Deus ela vai nos confrontar, porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus é justo, Deus é verdadeiro e ele não vai passar a mão por cima dos nossos pecados, porque Deus é um pai de amor que corrige e quer ver o bem de seus filhos. E o evangelho ele sempre vai nos confrontar para seguirmos o caminho da mudança. Não há evangelho sem mudança. Não há evangelho sem transformação. Esse evangelho qual Luana Piovani fala é o evangelho permissivo, aceita tudo o que está errado e não te confronta. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo sempre aponta para a cruz, sempre aponta para a renúncia, sempre aponta para a mudança. Não tem como a gente ser agradável do jeito que o mundo quer que a gente seja agradável, porque agradável ao mundo é aceitar tudo que Deus não aceita. E a gente tem que refletir a quem nós de fato queremos agradar, se é a Deus ou se é ao mundo. Jesus disse que aquele que quer agradar a Deus não é amigo do mundo, porque o mundo não ama a Deus. Então a gente tem que fazer a nossa escolha e entender que o verdadeiro